A notificação dizia que a função de transmissão ao vivo só podia ser usada ao derrotar chefes para avançar ao próximo andar. O velho de armadura olhou para a própria mão. O Minotauro soltou um rugido ensurdecedor. No ar, surgiu um crânio com a inscrição aviso. A mensagem alertava que, se fossem detectadas fraudes nas visualizações ou outras ações ilegais, medidas severas seriam tomadas. O rapaz levou a mão ao queixo, refletindo sobre aquilo. Do lado de fora, os moradores da cidade estavam fixos em suas telas de celular. O sistema de transmissão ao vivo era uma ponte que ligava os desafiadores da torre às pessoas comuns. Os espectadores assistiam ansiosos, aumentando as visualizações, curiosos pelo desfecho da escalada. Um dos vídeos mostrava pagodes, com 900 pessoas acompanhando. Em outro, um guerreiro permanecia de costas para a câmera. No terceiro, um jogador estava prestes a derrotar um dragão apenas com as próprias mãos, e 1.200 pessoas assistiam. À frente de diversos vídeos, moedas de ouro caíam do nada. Esse sistema, que permitia aos mais famosos ganhar dinheiro, era o aspecto mais chamativo da Torre dos Desafios. Enquanto isso, as pessoas corriam para conquistar a Caverna dos Goblins, caçar, garantir sua parte da recompensa e se divertir. Alguém esbarrou no protagonista de ombro. Ele foi empurrado, mas apenas observou. Pensou que todos estavam com pressa demais. Parado em meio à multidão, percebeu que os novatos queriam limpar o lugar o mais rápido possível e sair na frente. Para ele, entretanto, não havia dificuldade em obter moedas, já que conhecia todos os segredos. Mas não pretendia publicar vídeos, para não entregar informações valiosas, mesmo com recompensa envolvida. No fundo, sabia que isso poderia lhe causar grandes prejuízos. De mãos nos bolsos e um sorriso satisfeito, Jinyu já havia decidido o que faria primeiro. Este é um caminho diferente dos outros, pensou. Naquela época, ao chegar ao início do 30º andar da torre, não havia como prosseguir adiante. Por isso, os jogadores exploravam andares inferiores em busca de partes escondidas, acumulando força para seguir em frente. O jovem levantou a tampa de uma caixa de pedra. Com uma tocha, iluminou seu interior, e depois continuou pela masmorra escura, analisando cada passo com cuidado. As paredes talhadas refletiam a chama trêmula. Sozinho, conseguiu encontrar soluções em meio às ruínas. De repente, seu semblante ficou pesado. Ao deixar a tocha cair, percebeu. Seu personagem não valia nada desde o começo. Cerrando o punho, tremeu de raiva. Todos aqueles anos de esforço e sofrimento, investidos em alguém patético. Uma nova notificação surgiu, pedindo confirmação para excluir o personagem. Mordendo os dentes, cheio de frustração, concluiu que havia desperdiçado sua dedicação em algo absurdo. Não podia se dar ao luxo de hesitar. Decidiu começar de novo do zero e confirmou a exclusão. Partículas azuis cintilaram ao redor do seu corpo. Os olhos dele brilharam de determinação. Da próxima vez, chegaria ao fim. Ao erguer o olhar para o céu, pensou, 6 anos atrás. Diante dele, um enorme portão decorado com caveiras e ossos humanos. A notificação informava. Dentro encontra-se o labirinto de nível B de Creta, famoso por sua complexidade e por suas armadilhas de inúmeros tipos. Cruzando os braços, Jinyu refletiu que a base para superar o 30º andar estava ali. O segredo da limpeza encontrava-se no labirinto de Livarento. Rangeu os dentes. Não esperava ter de fazer aquilo de novo. Tocando o portão, runas azuis se acenderam. O portal se abriu, revelando a entrada. As paredes exibiam gravuras da Grécia Antiga. Logo na frente, um busto de touro decorava o chão. Reconhecendo aquela visão e até mesmo o cheiro, ele sorriu. Borboletas brancas voavam pelo teto, e uma delas pousou em seu dedo, como uma velha conhecida. Mas então ele se virou. Uma multidão o observava. Quem são vocês? Perguntou. Uma garota sorriu, explicando que estavam em busca de um lugar para caçar e, ao verem o labirinto aberto, decidiram entrar antes que fechasse. 10 minutos antes, o grupo havia notado que alguém abrirá os portões. Um rapaz de cabelos vermelhos disse que seguiram aquele homem, pois sua postura mostrava que ele sabia de algo. Outro integrante quis saber por que ele entrou direto no labirinto. Ficaram surpresos ao ver que o jogador abrirá o portão sem chave alguma. A garota baixou o olhar e sugeriu que o seguissem. O loiro cruzou os braços, protestando que não sabiam que tipo de labirinto era nem seu tamanho. Encostada numa árvore,
Outra garota rebateu que precisavam usar a cabeça. No início da torre de testes, o que mais importava era conseguir vantagens. Olhando para cima, ela explicou que, se ele havia entrado sem chave, era porque o labirinto estava no primeiro andar, portanto, sua dificuldade não seria tão alta. Observando o homem adentrar o local, um dos membros concluiu que aquilo só era possível por ser mesmo no primeiro nível. Mascando chiclete, uma garota assoprou uma bolha e perguntou se o jogador dividiria os tesouros com eles de bom grado. Uma companheira riu com desdém, respondendo que não. O olhar da líder ardeu. Declarou que forçariam aquele jogador a permanecer preso no labirinto para sempre. Com um sorriso suave, afirmou que seu grupo aproveitaria a chance de ter encontrado o labirinto aberto e tomaria posse dele. Os demais membros se alinharam atrás dela. Disse que seria melhor entrarem juntos, pois quanto mais gente dividindo o perigo, maior a segurança. O protagonista, porém, pensava o contrário. Estavam apenas confiantes em sua vantagem numérica, tentando enganá-lo. Nesse instante, uma notificação surgiu, Olho da Verdade, ativado. Seu olho brilhou. Apontando para si, a garota se apresentou como Pakana, 22 anos, já havia alcançado o segundo andar da torre de testes. Na janela de status, apareciam as habilidades, Contato, Passo Rápido e Cura Fraca. Ao ver o termo Contato, Jinyu achou interessante. Era uma habilidade que permitia aproximar-se naturalmente de algo inédito. A descrição ainda dizia que o dom eliminava qualquer constrangimento, mas só poderia ser copiado se ele passasse 240 horas a sós com a usuária. Recordando a mulher das asas demoníacas, pensou que esse poder seria útil para controlá-la. Um rapaz de cabelos vermelhos se apresentou como Kulsik, admitindo que havia fracassado já no primeiro andar. A garota de moletom lilás, mascando chiclete, disse se chamar Emin e que também só chegará ao primeiro nível. Jangmana, outra integrante, afirmou ter alcançado o terceiro andar. O loiro, Minguk, declarou nunca ter jogado a torre. Por fim, o rapaz de óculos, coçando a nuca, se apresentou como Kuan, dizendo que também era a primeira vez dele. O protagonista sorriu e disse seu nome, mas logo virou o rosto, pensando que não havia motivo para gravar aqueles nomes. Afinal, podiam muito bem atacá-lo pelas costas a qualquer momento. Pakana, entretanto, agarrou-lhe o braço e chamou-o pelo nome. A garota olhou nos olhos dele e perguntou até que andar da torre de testes ele havia chegado. Aproximando-se, a líder do grupo ativou a habilidade de contato em seu primeiro nível. Um sorriso doce surgiu em seus lábios. Pétalas vermelhas brotaram ao redor. De costas para ela, Jin Yuki respondeu que havia subido até onde fora possível. Naquele instante, entendeu como a habilidade funcionava, e pensou que, se não soubesse de sua existência, teria caído facilmente no truque. Pakana ergueu as sobrancelhas em surpresa. Porque não funcionou. A habilidade deveria ter surtido efeito. Escondendo as mãos atrás das costas, ela pediu que seu novo aliado lhe revelasse quais monstros viviam naquele labirinto e quais eram suas habilidades. O rapaz concordou, mas estreitou os olhos em claro desagrado. Acima deles, borboletas voavam. Olhando para a equipe, Jin Yuki explicou que aquele labirinto mudava de estrutura sempre em determinados horários. Todos arregalaram os olhos, chocados. De repente, o chão tremeu sob seus pés. O que está acontecendo? Exclamou Minguk, olhando em volta. Pakana, assustada, respondeu que aquele era apenas um labirinto de primeiro nível. Então, o que significava aquilo? Pedras começaram a emergir das paredes. Um enorme bloco apareceu diante da garota. Cuidado! Gritaram para ela. Por um triz, ela saltou para o lado antes do impacto. Se você ficar parado, vai morrer, alertou Shausik, apontando para o teto. Um gigantesco bloco de pedra despencou do alto, destruindo parte do chão da masmorra. Exaustos, alguns membros caíram no chão. Suando, Pakana olhou para trás. Não vejo Jangmana, gritou Ayama, apoiando as mãos nos joelhos. Shausik mordeu os dentes. Aquilo era absurdo. No primeiro andar não deveria haver nada além de ruínas. Não um labirinto mutável. Sacudindo a poeira, Jin Yuki perguntou se algum deles já havia visto esse tipo de masmorra antes. O silêncio foi a resposta. Pakana franziu a testa. Aquilo era perigoso demais para um nível inicial. Precisavam sair dali imediatamente. Pediu que Ayama usasse sua habilidade para localizar a saída. Com lágrimas nos olhos, a garota respondeu que,
Durante a mudança do labirinto, seus poderes não funcionavam. Pakana arregalou os olhos em desespero. Estamos presos. Nenhuma saída de emergência podemos encontrar. Observando as garotas, Jin Yuki compreendeu. Eles só haviam entrado ali confiando em suas próprias habilidades de navegação, achando que seria tão simples quanto uma ida ao supermercado. Ingênuos, pensou, enquanto percebia que algo estava prestes a acontecer. Pakana cerrou os dentes, encarando o protagonista. Por que você não nos avisou sobre isso antes? Gritou, avançando contra ele. Por sua causa quase morremos. Shausika apoiou, apontando também para Jin Yuki. Você sabia de tudo. Kuo completou, com raiva. Por sua culpa, Jangmana ficou do outro lado das paredes. O protagonista suspirou fundo. Por acaso pedi que me seguissem? Retrucou, franzindo a testa. Vieram por vontade própria. Ninguém os obrigou. Pakana ficou boquiaberta. Minguk, rosnando, materializou uma espada nas mãos. Desde o início eu não gostei de você. Avançou furioso, mas antes que pudesse atacar, um som ensurdecedor ecoou. Um machado gigantesco se cravou na parede. Minguk caiu ao chão, largando a arma, enquanto sangue jorrava de seu corpo. Minguk! Gritou Yeman, apavorada. Kuo perguntou, em choque. Como isso aconteceu? Um casco colossal bateu no chão. O Minotauro rugiu, emergindo das sombras, segurando o machado ensanguentado. O grupo ficou paralisado de medo, armas tremendo em suas mãos. Pakana, em pânico, pensou. Dessa vez vamos morrer de verdade. Foi então que Jin Yuki se lançou para a frente. Saiam da frente! Ordenou, correndo em direção ao monstro. A líder observou com horror, sem entender o que ele pretendia. O Minotauro ergueu o machado para esmagá-lo. No último instante, Jin Yuki saltou, o golpe atingindo o chão com violência. Uma notificação surgiu. Esquiva bem-sucedida. Sorrindo, ele pensou, ótima oportunidade. Mesmo ferido no ombro, não ligava. Uma nova mensagem piscou. Estatística oculta, ruptura obtida. Essa habilidade reduzia a diferença de níveis em combates contra inimigos mais fortes, e aumentava contra adversários fracos. Agarrando o chifre do monstro, Jin Yuki se firmou no chão. A cada esquiva, novas notificações surgiam. Ruptura mais 0,05. Ruptura mais 0,05. Seu corpo já conhecia todos os padrões daquele inimigo. Já recebi esses golpes dezenas de milhares de vezes, pensou, desviando novamente. O Minotauro rugiu, golpeando sem parar, mas sem conseguir acertá-lo. Os membros da equipe, pasmos, observavam. Minguk, ensanguentado, murmurou. Queríamos enganar esse monstro. Pakana tremeu. Era loucura querer enfrentar algo assim só pela recompensa. Jin Yuki sorriu, zombando. Esse idiota só repete os mesmos movimentos. Não importa o quão forte seja, se não me atingir, é inútil. O machado passou a milímetros de seu pescoço. Um corte superficial surgiu. Nova notificação. Esquiva de ataque fatal. Ruptura mais 1. Ele riu. Trocar um arranhão por um ponto de atributo, ótimo negócio. Mas sabia que um erro seria fatal. Precisava encerrar a luta logo. Enquanto o grupo recuava, desesperado para fugir, Jin Yuki apontou para o Minotauro. Se querem recompensas, juntem-se à luta. Só assim ganharão estatísticas ocultas. O monstro ergueu o machado para outro ataque devastador. O chão tremeu, a sala inteira estremeceu. Shausik foi arremessado, banhado em sangue. Pakana chorava, aterrorizada. Nesse instante, o labirinto voltou a se mover. Paredes surgiram, separando Jin Yuki e o Minotauro. O protagonista acenou com a mão. Até a próxima, amigo. A parede se fechou, isolando a criatura furiosa, que rugiu, golpeando em vão. Pakana, arquejando, quase desabou. Shausik, sentado ao lado dela, comentou ofegante. Nós também poderíamos ter morrido, assim como Minguk e Yeman. A garota enxugou as lágrimas e respondeu. Mas pelo menos agora, ele não poderá nos perseguir. Depois de mostrar uma borboleta branca, o protagonista explicou que o pólen das mariposas luminosas que ele havia tocado recentemente estava atraindo o Minotauro. E por isso era provável que o monstro continuasse a procurá-los. A líder da equipe, erguendo as sobrancelhas em apreensão, perguntou por que o aliado tinha feito algo tão imprudente. Sem entender a reação dela,
O jovem respondeu que precisava aumentar seus atributos. Pegando a faca que estava caída no chão, acrescentou que, sempre que o labirinto mudava, havia um período de descanso para recuperar o fôlego e a energia. Girando a lâmina entre os dedos, Ginhak afirmou que se divertia quando o monstro o encontrava. Olhando para ele de baixo, Pakana perguntou até quando ele pretendia agir daquela maneira. Apontando o dedo indicador para os companheiros atonitos, o jogador declarou que sairia do labirinto em um mês. Kaushik ajudou o amigo a se levantar. A garota, tomada pela angústia de imaginar aquele inferno se arrastando por tanto tempo, disse que preferia que se separassem. Decidiu que, se cada um seguisse por conta própria, o monstro não os perseguiria. O rapaz levou a mão ao queixo, refletindo, e admitiu que provavelmente era verdade. Então, abriu um sorriso e quis saber em que direção os sobreviventes pretendiam seguir. O grupo avançou pelo corredor, mas andar sem pontos de referência era muitas vezes mais perigoso. Kaushik apertou os lábios, incomodado. Alguém perguntou se o aliado realmente sabia onde ficava a saída.